capítulo 6, versículo 70. Emmanuel nos traz. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E, comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? É isso. Está com você, Francisca. Obrigada, minha irmã. E assim, neste momento, peço ao nosso querido irmão Gilson para fazer a prece diária do nosso Evangelho. Passo a palavra a você, meu irmão, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Depois do Evangelho, agora vamos fazer o Pai Nosso Espírita de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima do nosso desejo, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso da mente, do corpo, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes de tentações de nossos próprios inferioridades. Livrai-nos de todo mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus, obrigada.
E assim, mestre amado, nosso irmão, modelo e guia, nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, peça permissão, em especial ao mentor da nossa casa, Adolfo Bezerra de Menezes, para iniciar o nosso Evangelho com muito amor, com muita paz, com muita luz. Passando a palavra à nossa irmã Glaci, onde fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vinda, nossa irmã querida. Muito boa noite. Boa noite a todos que já dei, a todos que ainda não dei, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. O Evangelho de hoje, a gente vai dar a continuidade do que a nossa irmã Rita começou ontem, né? Que é moral estranha. Olha o tanto quanto Kardec foi sábio. Devido ao texto, ele intitulou como moral estranha. Olha que satisfação. Aí o próprio Kardec ainda diz que não foi por um acaso que ele colocou moral estranha. E ainda diz mais, que muitas palavras ele tem quase certeza, não é certeza, que Jesus não proferiu, ou que foi mal interpretadas. E ainda diz mais, quando seguimos o Cristo, muitas vezes somos incompreendidos. Por quem? Pelos nossos próprios familiares. Isso aconteceu com Cristo. Quando ele estava no templo não, quando ele estava na rua pregando, fazendo todo aquele, mostrando e falando do amor, falando do perdão, falando da indulgência para com o próximo, ali tinha multidões e chegaram a mãe, mais os irmãos, né? E os irmãos, porque eram como sendo irmãos, mas ele só teve ele. Está lá no capítulo 20, 30, eu acho, Boa Nova, se não me falha a memória. Então, de repente, ele diz, e lembra também de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, né? Eu sempre gosto de frisar nessas duas partes quando eu vou falar desse texto. E tem outros textos que se enquadram também. E então, disse, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe esperando. O que Jesus lhes respondeu? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que me escutam e seguem. Não é só escutar, não é só estudar, não é só saber, é a prática do bem, é a prática do amor. Não dê ao próximo o que tu não queres para ti. Não faça aquilo que tu não queres sentir. Aí tem até uma frase de Haroldo Dutra Dias que eu peguei hoje, que eu já tinha visto isso aqui, eu coloquei em algum lugar e eu peguei novamente. Que ele diz assim: ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar a gente precisa conviver. Então, nós precisamos um dos outros. E eu chego até aí, porque depois eu falo como Kardec chegou nesse espetáculo de evangelho, desse espetáculo que foi o Livro dos Espíritos, nesse espetáculo que foi todo o Pentateuco. E aqui, a moral estranha, nós vamos ler: abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Será que Jesus falou isso? Com certeza ele não proferiu essas palavras, como também aquela passagem que diz que Jesus chegou no templo
chutando, chicoteando. Gente, isso não condiz com o amor que ele ensinava. Até porque quem pegar a geografia da Bíblia, né, diz que ali, vizinho ao templo, tinha uma torre Helênio, que essa torre era uma das torres mais altas e era lotados de policiais, de soldados, de guardiões. Na época não se chamava policiais, era guardiões, né? E ali, com certeza, ele teria sido preso ali de imediato, porque estava chicoteando, estava batendo, estava fazendo baderna. Jesus não era de baderna, Jesus era de amor. Não era, ele é de amor. Sempre foi a esperança, sempre foi o otimismo, porque sabe que tem um lugar guardado para ele, para qualquer um de nós que o seguir. Quem tiver deixados por meu nome, sua casa, seus irmãos e suas irmãs, e seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, disso receberá o cêntuplo, e terá por herança a vida eterna. Está lá em São Mateus 19, 29, depois eu leio o que Emmanuel nos fala lá em Mateus. Mas, de antemão, era eu lendo aqui, lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele voltou à cidade depois de 3 anos deserdado, porque ele foi se encontrar, ele foi se aperfeiçoar, ele foi se lapidar. Onde ainda havia imperfeição, ele estava se corrigindo. De tantas coisas outroras que ele fez e que ele não aceitava devido a ele ter feito. E ali ele foi se encontrar com a natureza, que é onde a gente vai. Imaginamos nós num lugar, num campo, numa cachoeira, só você e a cachoeira. Só você e o mar. E tantas outras coisas belas que o nosso Senhor, só Ele fez. E de repente você está com Jesus. E de repente você se encontra, você se faz aquela alta reflexão, você se reativa, você revive aqueles momentos impróprios que você pensou, que você falou, que você fez. E passa a se refletir, passa a fazer aquela verdadeira cirurgia moral, aonde ainda eu preciso corrigir, no meio do orgulho, no meio do egoísmo, no meio da vaidade, o que eu preciso corrigir. E Paulo, o apóstolo Paulo, quem já leu Paulo e Estevão sabe de toda a história, né? Não vou contar aqui, porque senão não leu o título, o Evangelho, mas que teve um determinado tempo, depois desse período que ele passou, né, desertado e tudo, que ele mesmo se fez, lhe deu esse presente de viver ele e Deus. E quando ele voltou pregando, ele voltou andando, ele voltou falando no amor, diferentemente do que fazia outrora. Então, Jesus, ele, como eu sempre costumo falar, ele não vê os fatos, ele vê as circunstâncias. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele virou do avesso. Por que não nós não podemos fazer? Chegou na casa do pai, ele não desonrou o pai e a mãe. Ele não fez nada em atrocidades, não. Ele chegou com amor, ele chegou com toda a ternura, chegou com toda a compaixão que tem que ter pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por qualquer pessoa, mas não foi recebido na casa dos pais, do pai, devido ele estar seguindo Cristo. E assim acontece também com nós cristãos, não só espíritas, não importa qual a religião, estou falando cristãos. Isso acontece com os cristãos, aqueles que verdadeiramente seguem, aqueles que verdadeiramente falam, aqueles que verdadeiramente fazem, aqueles que verdadeiramente pensam.
né? Aí diz, então Pedro lhe disse, porque por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou a sua casa, ou seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, desculpa, que não receba desde este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Também está lá em São Lucas 18, 28 a 30, que depois eu também dou uma lidinha. Isso se der tempo. Um outro lhe disse, Senhor, eu vos seguirei, mas me permite dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Está lá em São Lucas 9, 61, 62. Eu participo de um outro grupo de Brasília, acho que eu até falei isso, e esse grupo manda muitas mensagens edificantes, muito, 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 muito. E eu achei interessante um vídeo que me mandaram hoje, de uma irmã espírita, olha que eu estou falando de uma irmã espírita, que ela, mesmo sendo espírita, ela ainda ia na praia, eu estou fazendo a simulação, ela ainda ia na praia e tomava lá suas belas caipirinhas. Quem não conhece caipirinhas aqui, né? Sabemos que é álcool puro, mas aí bota-se alguma coisa misturando para dizer muda só o nome. Tudo bem, era tudo maravilhoso. Ela voltava no outro dia, estava no centro espírita, vida que segue. Mas acontecia alguma coisa com ela, porque todos nós somos médios. Todos nós, cada um com a sua mediunidade, cada um com o seu afloramento. Acontecia alguma coisa com ela nesse período em que ela dividia, aqui ele diz, olha, aquele que tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou tu segues ou tu não segues. Mas ficar dividido em cima de um muro, aí lembra daquela parte que diz assim, ama a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou a matéria. Aí, então, continuando, sem discutir as palavras, só terminando o vídeo, quando ela começou a sentir coisas diferentes, né, nela, ela passou, então, a se corrigir, a se reformar, a fazer a verdadeira cirurgia. Foi diminuindo, diminuindo, até que cessou. E, com isso, muitas coisas vieram a acontecer de bom, porque a mediunidade dela veio e ela passou, então, a não mais se prejudicar, porque ali ela não estava prejudicando a ninguém, só ela mesma. Só aquilo que Deus deu para todos nós, sem anomalias, com saúde, tudo perfeitinho, e alguns destrói. E muitas vezes não é destruir só por você beber, por você se drogar, por você fumar. Não. A gente também destrói quando nós não nos cuidamos fisicamente, quando a gente não toma um banho, quando a gente não tem um asseio, quando a gente não come aquilo que deve que se comer, ou come exageradamente. Tudo isso aí é prejudicial. Temos que nos policiar. E então, sem discutir, deixa eu desligar bem aqui, sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de renúncia à família seria uma sua negação. Não temos, aliás, sob os nossos olhos, a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus pais, sua mulher, seus irmãos, para marchar em defesa do seu país? Não se reconhece, ao contrário, um mérito para se preparar
das doçuras do ambiente doméstico, do aconchego da amizade para cumprir um dever, há, pois, deveres que se sobrepõem aos outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos e mais casos, em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem de sentimento de ternura paternal, com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar uma hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes dos laços de família, tinham menos forças do que uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos, novos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Olha aí. A própria. Quando eu até assisti hoje também uma palestra em que falava exatamente sobre isso, né? Mas em outro sentido, porque existem muitas interpretações de leituras. Mas nessa que eu estava ouvindo, era exatamente falando sobre o luto, né? Eu até vou fazer ligeiramente aqui uma propaganda que nós vamos ter uma live dia 30, nem sei qual o dia que cai, eu espero que não seja eu no Evangelho, que eu vou estar nessa live que eu fui convidada a falar sobre o luto. E o luto tem outra menina que foi o luto voluntário, o meu é involuntário. E então, falava exatamente isso aí. Quando se pega, você pega um filho, né? E ele vai embarcar para os Estados Unidos. Vamos dar essa suposição. Ele vai embarcar para os Estados Unidos. Ali você chora, você esperneia, você vai deixar ele lá no aeroporto. Lá você se despede. Ele segue a vida dele. Ninguém sabe, mas nem se encontram. Ele foi atrás do progresso. Não necessariamente foi discordando, foi brigando, né? A maioria vai porque precisa, necessita, como muito foi dito aqui. Nem sempre a gente deixa, como Maria, a esposa, deixa o pai e mãe pelo esposo, os filhos deixam pelas esposas, e assim vai sucessivamente, mas é porque a vida segue. Aí diz aqui, ocorre nas famílias como nas raças, elas se abastardam, se não há cruzamento, se não se exertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão no ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las do mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são do espírito, aquilo que eu costumo dizer aqui. O que é do corpo, o que é do espírito é do espírito. Há famílias, como Haroldo diz, ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar a gente precisa conviver. Mas não necessariamente nós somos obrigados a conviver para evitar endividamentos. Então, quem já não encontrou aqui pessoas afins e que nada tem a ver com a família, pessoas que você sente aquele afago, tem aquela empatia, tem são afins, e você não sabe nem de onde veio.
mas você sabe que existe. E passa, então, a uma amizade mais preciosa do que os mesmos consanguíneos. Há mães que são mais mães fora do que em casa. Há filhos que são mais filhos fora do que em casa. E assim por diante. E não os do corpo, que eu acabei de falar. Que esses laços não se nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade, consoladora, que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Está lá em capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8, que fala exatamente sobre isso. Eu acho que eu até marquei. Capítulo 18, capítulo 4, está aqui, item 18. Os laços de famílias não são destruídos pela encarnação. Como pensam certas pessoas, ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que os destrói. Então, quando é do espírito, é muito interessante, porque se você lê, você pega ali o livro há 2000 anos, 50 anos depois, e depois vem renúncia. É uma sequência, a história é a sequência, onde uma é Célia, outra é Alcina, e assim vai. Somos nós nas sequências da vida. Somos nós na sequência da vida. E no capítulo 14, está aqui, no item 8, que diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi pelo pai que criou o espírito do seu filho. Ele não foi, senão lhe forneceu um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para poder progredir. Aí aqui eu peguei essa parte que fala exatamente sobre essa fala de Kardec, que diz assim: Kardec, ele pegou todo o evangelho. Gente, ele não sabia a lei hebraica nem o grego. Ele era professor, mas de alemão, né? Ele era professor de francês e alemão, de gramática. Ele dava aula. E então, ele pegou um grande amigo, o Pesame. E o Pesame era diferenciado no hebraico e no grego. E o que foi que ele fez? Ele foi lá estudar o Pesame. Ele foi ver com o Pesame como colocaria. E o Pesame o ajudou. Isso significa que nós necessitamos uns dos outros. Não somos individuais. Não somos nós. Eu vou fazer porque eu sei. Não. É a união, já diz, a união faz a força. E todos nós, unidos como nós estamos unidos todos os dias, há quantos anos nós estamos aqui? E nós sentimos falta. Quando vai chegar o momento, está todo mundo ansioso ou ocioso para que esteja aqui todo mundo, para que antes tenha aquele debate, no final tenha uns beijinhos para todo mundo. Isso é muito, muito edificante e faz um bem ao ego de quem faz parte. Faz bem ao ego de quem está sempre por aqui. Eu peguei, minha voz está bem direitinho. Aqui, Emmanuel, ele diz assim, primeiro eu tinha que ler, eu vou ler logo essa parte aqui. Renunciar. Observemos lá em Mateus 19, 29, por aí assim. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Não é à toa. Emmanuel, o tempo todo, vem nos mostrando que
é pelo caminho, a verdade e a vida que a gente chega ao Pai. Se não, a gente nunca chega. Porque a gente diz, alguém me perguntou esses dias como faria para chegar, acho que foi mais ou menos isso, como faria para chegar no reino de Deus, é uma coisa assim. Aí eu fui, olhei assim para a pessoa e foi assim automático. Aí eu fui e disse, deixar o homem velho para trás. E a pessoa ficou perdida, porque não conseguia ver nesse ângulo, né? Que homem velho? Eu nunca tive homem velho. E olha a interpretação, né? Aí eu fui e disse, é o ego, é a vaidade, tudo aquilo que ainda está corrompendo o teu desenvolvimento, o teu progresso, a tua ida. E como diz o doutor Bezerra, avante, avante. Urge, o tempo está correndo. É para ontem. Aí eu costumava antigamente cantava também, não sei onde estão meus cantos, depois vou dar uma olhadinha. Nessa ida de Natal para cá, eu perdi algumas coisas, eu acho. E Tiago Brado, eu acho que é Tiago Brado, que diz: ama hoje, abraça hoje, fala mais hoje, escuta mais hoje. Não deixa para amanhã, porque nós não sabemos se temos o mais tarde. É de repente que a gente simplesmente fecha os olhos. É de repente que você se encontra do outro lado, atordoado. Por quê? Porque não estudou, porque não praticou, porque não olhou o próximo como a si mesmo. Porque quando você olha, você já vê. Olha, um trabalho lindo que a gente faz aqui, que é os Doutores da Alegria, tá? Tem até o Instagram. Vocês, doutoras, é um trabalho magnífico. A gente sai de lá tão sensibilizado. A gente sai de lá e a gente vê que, poxa, o que eu tenho de problema é um cisquinho. Se eu posso estar com tantas coisas, mas é lá onde eu vejo que é pouco o que eu tenho. Então é nós olharmos, a gente passa no meio da rua, a gente vê pessoas olhando os lixos para poder comer, porque não tem. E são todos nossos irmãos. A gente não precisa simplesmente abandonar pai, mãe. Vamos fazendo, vamos angariando pela pátria espiritual. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Será que ele ia só passar? E o que? Aí lembra daquela mulher que foi tomar um cafezinho com Jesus? Então, vamos fazer a nossa parte todos os dias. Tem uma parte que diz assim, até Leão Diniz fala muito isso, a vida é muito mais que um instante. A vida não cessa, a vida é fonte eterna. A morte é um jogo escuro de ilusões. A existência é um ato, olha aí. Um ato que a gente faz é uma existência, é uma conta. O corpo é só uma veste. Um século é um dia. O serviço é uma experiência que nós ganhamos. E o triunfo é uma aquisição. E a morte é um sopro renovando quantas existências se fizerem necessária. Nenhuma obra começa pelos telhados, então vamos começar pelo alicerce. Não é obrigado a gente chegar nos trabalhos, seja lá onde for, já querendo dominar, já querendo ser o dono, já querendo ser a... Não, ninguém é... Essa semana... uma boa até, que eu tinha até esquecido. Essa semana, na reunião mediúnica aqui, eu tive o prazer, né, de ter essa mensagem e digo para todos vocês, a mensagem era: ninguém é mais nem menos que ninguém. E ele não falou em espíritas, nem falou em evangélicos, nem falou em catolicíssimos, não. Ele falou em cristãos. Cristãos, unam-nos mais. Façam mais uns pelos outros.
A humildade faz parte do progresso. A indulgência, mas ainda não olha para o outro com esses olhos, olha com a tua essência, olha com teu amor, com aquilo que você tem de melhor, faça o de melhor que você tem hoje. Não como diz nosso irmão Gilson, ele nunca mais disse, eu acho. Vamos ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo hoje. Sempre, sempre, sempre. Essas frases repetidas, talvez nós precisamos. E aqui rapidinho diz assim: amor é perdão, caridade é brandura, fé é esperança, firmeza é convicção. Isso está no livro Vivendo o Evangelho. Obediência é resignação, dever é fidelidade, justiça é coragem. E então, como ele fez essa prece de início, eu pedi aqui toda a espiritualidade para fazer essa prece em 1 minuto, para poder cantar com vocês, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, na terra, no ar, na água e no fogo. Pai nosso que estás nas flores, no canto a pulsar, nos corações, no coração a pulsar, no que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado, Pai, seja o teu nome por tudo que é bom, belo, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação, seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, sinto e por mim conduzir a perfeição. Seja feito a tua vontade, venha o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Reino que sou convocada a construir através da mansão do Espírito e do reflexo da grandeza interior. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades, ainda que muitas vezes eu não compreenda o silêncio em respostas às minhas preces, quando não escuto tu dizendo, filhos, aguarda, tu é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa para que possa também dividir com meu irmão. As condições materiais que eu ora tenho, de nada me serve se eu não lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo e da alma, que é vida, verdade e luz. O pão que traz o alento é o Evangelho de Jesus. Perdoa, meu Pai, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna livre, quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize em forma de agressão. Que mais que falar, que eu saiba ouvir, ao invés de julgar, que eu busque acolher, e não cultivando a violência, então que eu semeie a paz. Perdoa, meu Pai, assim como eu possa perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo meu coração ainda esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Que eu possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de lembrar de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixa, Senhor, cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me torne escravo da minha malevolência, antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro da minha essência e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade, de todas as más inclinações e os maus pensamentos. E eu digo, se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu diria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado e é bem-aventurado, e ele não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas enquanto desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma.
Obrigada, Pai. Obrigada pela essa oportunidade. Obrigada pelos talentos que nós temos, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhares. Obrigada por tudo. Mesmo as tristezas, mesmo as enfermidades. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida, pelo ar, onde muitos já não estão mais conseguindo. Obrigada por tudo. Nossa Senhora, segura em nossas mãos. Segura, não deixa a gente vacilar. Jesus, direciona, continua a direcionar os nossos passos. E a toda a espiritualidade de luz que se fazem parte sempre do nosso evangelho, de cada um daqui, cada um com seu guia, cada um com seu anjo, cada um com seu mentor. Doutor Bezerra de Menezes, muito obrigada pela participação de todos, encarnados e desencarnados, que assim seja, graças a Deus. Passa a você, Rita. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, Senhor, com essa prece, pedimos a espiritualidade, fazer uma varredura em todos os lares. E se aí encontrar ainda algum irmãozinho necessitando de ajuda, que ele possa ser recolhido, Senhor, a uma colônia espiritual, a um hospital, qualquer outro lugar, de acordo com a sua necessidade. Também, Senhor, que as energias deletérias possam ser transmutadas em amor, em paz, em saúde e serenidade sobre todos os seres. E assim, amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, e a todos os trabalhadores da luz, pedimos a permissão para o encerramento do nosso Evangelho. Com muita paz, muito amor, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Paz e luz para todos Até nós. amanhã. Tenhamos uma boa noite, um Abraço. abraço. Boa noite.